Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar sobre quem realmente nos influencia. Nós estamos vivendo um momento bem delicado, pessoal, atualmente, né? Os noticiários na TV apenas divulgam más notícias, tragédias, mortes, e no final do jornal ainda, com o maior cara de pau, eles falam boa noite. Pessoal, só se for pra eles, né? Você sai pesado do sofá. Tá louco, só se for pra eles mesmo, né? Que ganham muito dinheiro. E no profundo, pessoal, eles sabem que várias notícias têm o intuito do quê? De manipular as pessoas. Bom, mas nesses dias que vivemos, através de palavras de pessimismo, né? Recessão, tragédias, mortes, nos influencia. Tenham sempre em mente, pessoal, a palavra tem poder. E a mídia sabe disso. Tem uma frase que diz assim, olha que interessante. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Essa frase, pessoal, foi do ministro da propaganda de Hitler na Alemanha nazista. Eles tinham um controle sobre as instituições educacionais e sobre os meios de comunicação. E o mainstream hoje sabe exatamente disso, pessoal. Todas as pautas de notícias são calculadas por uma engenharia social. Eles deixam a gente com uma bad vibe, nos deixam mal, tristes, inseguros e totalmente desanimados. Mas nós não devemos viver, pessoal, pelo que o sistema fala, pelo que eles querem forçar, na verdade, a qualquer custo. Por isso eu quero compartilhar com vocês, pessoal, o que está nas escrituras e mostra a nossa realidade espiritual e, consequentemente, a natural. Eu vou ler uma passagem que está em Colossenses 1, 15 e 20, tá? Conforme eu vou lendo, eu vou parando, como todo vídeo, eu vou parando e comentando. Começa assim. O qual é a imagem do Deus invisível, né? Está falando de Jesus Cristo. Uma pausa aqui, pessoal. Tem uma outra passagem que fala assim, Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, Hebreus 1:3. Olha quem é Jesus, pessoal. Expressão exata do Pai, de Deus. Agora eu vou continuar o texto do começo. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Eu vou ler essa última passagem, uma versão mais fácil de entender, tá? Mais coloquial. Pois por meio dele, Jesus, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver também. Como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Forte, né? Eu vou continuar. Tudo é dele, pessoal. Vou continuar. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Ou seja, pessoal, ele é o primeiro em tudo. Tudo ele vai ter preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Isso está em Colossenses 1, 15 e 20. Pessoal, não tem como fugir de Deus. Você crendo ou não crendo, não existe inércia espiritual, pessoal. Ou vivemos com a mentalidade do mundo, do sistema, ou com a mentalidade do Pai. Como Paulo disse, né? O apóstolo Paulo disse certa vez, pois quem conheceu a mente de Deus para que o possa instruir? Nós, porém, temos a quê? A mente de Cristo. Segundo, 1 Coríntios 2,16. Pessoal, essa passagem que eu li no começo nas Escrituras corrobora com o que o apóstolo João também, né, o discípulo do amor, revelou sobre Jesus. Olha o que João fala sobre Jesus. No princípio era aquele que é a palavra, o verbo, né? Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João 1:4. Pessoal, o problema da humanidade, o nosso problema é que nós tiramos os olhos do tudo, né, de Deus, o Criador, de Jesus, do que realmente importa, e olhamos para o quê? Para os meus problemas, né? A minha situação, a minha dificuldade, a minha circunstância. Pessoal, para pensar, igualzinho a Adão e Eva. Lembra em Gênesis, a queda do homem? Vamos lá para o início da humanidade, em Gênesis. Eu vou explicar rapidamente o que aconteceu em Gênesis, que é igual hoje, pessoal. Eva e Adão, né, comeram do fruto da árvore do conhecimento. Os olhos dos dois se abriram, né? E a primeira coisa que fizeram, pessoal, olharam para si
e viram que estavam nus. Então eles se cobriram com o quê? Com folhas de figueira, se cobriram, quer dizer, tiraram os olhos do pai e através do próprio esforço, né, começaram a dar jeitinhos, né, se cobriram a nudez com as folhas. Para pensar nisso. Depois eles ouvem Deus se aproximando deles e se esconderam da presença de Deus, pessoal. O quê? Fugiram do problema do pai. Deus chama Adão, né, e Adão responde. O que ele fala? Adão ouve Deus se aproximando e fica com medo, né, porque ele estava nu. Ou seja, entrou o medo no mundo, pessoal. O medo é a pior prisão que podemos estar. Né? Nos paralisa, nos rouba a fé, tira a nossa ousadia, tira a perspectiva do futuro. Por isso o sistema, pessoal, usa o medo para nos dirigir e nos dominar. O medo começou lá. Analisa que a situação só piora e a casa vai cada vez mais caindo, pessoal, para Adão e Eva. Né? Eu vou resumir a história para vocês entenderem, para quem nunca leu Gênesis, tá? O que aconteceu foi o seguinte, eles desobedecem uma ordem de Deus para não comer o fruto. Pessoal, o fruto não é a maçã, tá? As escrituras não dizem qual foi o fruto. Depois que eles obedecem, né? Eles tiraram os olhos do pai e olharam para si e viram que estavam nus. Ou seja, começa o egoísmo no mundo, pessoal. O homem perde a relação de confiança com o Pai Celestial e olha apenas para o próprio umbigo, né? Ele viu que estava nu. Começa o egoísmo. E tentam dar um jeitinho depois, pessoal, fazer um esquema. Né? Se cobrem de folhas o quê? De figueira, para cobrir a nudez. Agora Deus tenta trocar ideia com seus filhos e eles ficam com medo e fogem, pessoal. Igual os dias atuais. Os homens, a sociedade vivem hoje da mesma forma que lá no início em Gênesis, pessoal. Para refletir nisso. A maioria estão vivendo o quê? Com medo, né? Inseguros. Não querem um relacionamento com o Criador, com o verdadeiro Criador. Já outros querem resolver os seus problemas com jeitinhos, né? Esquemas, muitas vezes ilícitos, e se cobrem não mais de folhas de figueira, né? Mas de mentira, de hipocrisia. Não querem o Senhor, né? O Pai da bênção, mas querem ser o próprio Deus de suas vidas, pessoal. Querem o quê? Viver de esquemas e mentiras. Por prazer, poder, domínio, fazem de tudo. Mas sempre vem as consequências, sempre vem a fatura, pessoal, na nossa vida. As escrituras dizem o quê? Não se deixe enganar. De Deus não se pode se zombar. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, pessoal. Gálatas 6, 7, 8. Isso vai lá no início do vídeo, pessoal, quando eu comecei o vídeo. Todas as coisas subsistem por Jesus. Toda a glória do homem, pessoal. A glória dos homens aí fora não passam de folhas de figueira, né? Como Adão e Eva tentaram. Vai secar uma hora, como está escrito. Olha que o apóstolo Pedro escreveu, olha que interessante. Toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. 1 Pedro 1, 24, 25. Pessoal, tira os olhos das mentiras, né, da hipocrisia desse mundo e volta os olhos naturais e espirituais para Jesus e seu Pai. Faz isso, pessoal, pois tudo que nós precisamos está nele. Tudo está nele. Como Jesus nos ensinou. Olha que forte essa passagem, pessoal. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus, né, pelos hipócritas, sobre quando viria o reino de Deus, olha só que Jesus responde. O reino de Deus não vem com aparência, né, exterior. Vou fazer uma pausa aqui, né? O reino de Deus, pessoal, não é um lindo púlpito da igreja, né? Não é um líder religioso bonitão, sendo adorado pelo povo, não é um festival de louvor. Aí Jesus continua. E não vão dizer assim, eiro aqui, eiro ali o reino de Deus. Porque não é isso, pessoal. O reino está dentro de nós. Lucas 17, 20. Pessoal, nossas respostas para tudo, de coisas prosaicas do dia a dia, até decisões, pessoal, decisões corriqueiras mesmo, decisões primordiais. A nossa forma de pensar também, de ver o mundo, está nele, em Jesus, em nosso Pai Celestial também. Nós não temos alternativas, pessoal. O mundo, o sistema está estruturado na mentira, no engano. Fuja das distrações desse tempo e conheça a sua real subsistência. Lembra-se, todas as coisas subsistem por ele, pessoal, todas as coisas. A nossa escolha é subsistir em um sistema mentiroso, né, que manipula e trabalha com medo e más notícias, só para a gente sobreviver aqui na Terra, né? Ou ter uma vida plena, não pelo que a mídia fala, pessoal, pelo que a mídia tenta impor, influencia. Mas nós podemos viver através das Escrituras, do Pai. Ele é o que tem o que precisamos, pessoal. Tudo começa no mundo espiritual. Olha que forte essa passagem que eu vou ler agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça, né, você não vai pagar nada, de graça, todas as coisas? Romanos 8, 31, 32. Pessoal, todas as coisas são todas as coisas, né? No hebraico, no grego, no latim, no português, todas as coisas. Creiam em ter um relacionamento vivo com o Pai, pessoal, o Pai de tudo. Agora você pode se perguntar, né? Como eu vou ter um relacionamento com o Pai? Né? Com Deus? Com Cristo? Como? Pessoal, tudo começa com a sua palavra, as Escrituras. Deus se revela pela sua própria palavra. Dessa forma a gente vai crescendo espiritualmente e sendo liberto, pessoal, do engano e da mentira desse mundo. Temos que transformar nossas mentes, né, pela palavra, pelas Escrituras. Olha o que Paulo disse certa vez. Olha o que Paulo fala. Não vos conformeis com esse mundo, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Assim você vai poder experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, né? Que tudo que eu falei tenha feito algum sentido. Se gostaram do vídeo, curte o vídeo, comentem, pois quanto mais comentários, mais pessoas têm acesso, pessoal, a esses princípios espirituais. Segue o canal também, né? Porque o canal tem quase 90 vídeos já, né? Com temas bem variados e sempre com a cultura do reino e das escrituras, beleza? Valeu, tamo junto!